Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre: a empresa onde você trabalha tem rádio peão? Seja muito bem-vindo a mais esse podcast. Espero que você esteja muito bem. Já quero logo te dizer para enviar sugestões, críticas, falar sobre conteúdo de novos episódios para o nosso WhatsApp DDD 22 99222 1003. Vai ser uma honra receber qualquer mensagem sua que possa colaborar aqui com o nosso trabalho. E se você ainda não me segue no Insta, vai lá e me chama também pelo direct, que vai ser uma honra também conversar contigo pelo direct. Fernanda Gonçalves. E vamos falar, sobre esse assunto que eu acredito que toda empresa tenha, o rádio peão, não é não? Como é que será que é na sua empresa, hein? Bom, o rádio peão é uma expressão usada para descrever o fluxo de informações informais e não oficiais que circulam dentro de uma organização. É como um boca a boca que acontece entre os funcionários, muitas vezes sem o conhecimento ou aprovação da gestão. Mas é tipo aquela propaganda boca a boca, sabe, que é rápida demais, porque geralmente a propaganda boca a boca é uma coisa que leva tempo, né? Que um vai passando para outro, porque a gente sabe que, infelizmente, quando a gente é maltratado num tipo de atendimento, a gente sai falando mal para todo mundo que a gente encontra na rua, vai no grupo da família, detona aquela empresa, ou detona aquele negócio, detona aquele atendente. Mas quando a gente é bem tratado, é como se fosse da obrigação alheia nos tratar muito bem, então a gente não elogia. Então, a propaganda boca a boca, ela demora, ela é bem devagarzinha, mas no caso do rádio peão, é um boca a boca que é rápido, gente, tem uma potência que parece que a gente pensa assim, nossa, como que todo mundo já sabe disso? E lembra de uma coisa: quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Então as pessoas ainda vão passando as informações, ainda aumentam alguma coisa do que ouviram, ou do que imaginaram quando estavam ouvindo a mensagem, e isso complica muitas vezes a vida de uma forma geral dentro das organizações, isso dificulta. O termo rádio peão refere-se ao fato de que essas informações costumam ser transmitidas de pessoa para pessoa, de forma similar à forma como a notícia se espalha rapidamente em uma pequena cidade por meio de conversas de vizinhos, por exemplo. O rádio peão pode ser usado para compartilhar informações sobre mudanças nas políticas da empresa, notícias sobre colegas de trabalho, fofocas ou mesmo rumores sobre demissões ou mudanças organizacionais. Embora essas informações possam ser imprecisas ou muitas vezes exageradas e até mentirosas, elas podem ter um impacto significativo na moral e na percepção dos funcionários sobre a empresa. Bom, vale a pena a gente ressaltar aqui que, primeiro, muitas vezes essa história da fofoca, ela começa com alguém que viu alguma coisa, ou ouviu algo, e ela só vê um lado da história. Então, por exemplo, se tinham duas pessoas conversando sobre um determinado assunto, e ela só prestou atenção em que uma das partes falou, e aí começa a história. Eu acho que fulano estava discutindo com cicrano, eu acho que estava rolando algum problema lá, o que será que está acontecendo? Será que alguém vai ser desligado? Outro exemplo, quando o RH chama o colaborador para conversar, para dar algum tipo de feedback. O colaborador que recebeu o feedback chega junto aos seus colegas de trabalho e começa a falar sobre esse feedback.
Gente, vamos entender uma coisa. Se o RH chama de forma particular um colaborador para dar um feedback sobre qualquer que seja o motivo, é exatamente para que fique entre o RH e esse colaborador. Né? Se fosse para espalhar para a empresa inteira, a gente jogava na internet, a gente colocava no grupo da empresa. Não precisava ter esse trabalho de chamar o colaborador e conversar com ele. Então, muitas vezes, falta maturidade da pessoa que está recebendo o feedback de poder pensar para as próximas horas, né? O que foi dito. Pensa. Deixa de ser imediatista. Pensa sobre o que foi falado, sobre o que foi conversado. E se teve alguma coisa que nesse feedback, né, te desagradou, volte a falar com a pessoa. Mas não fica falando com terceiros que não vão resolver esse problema. E aí vai gerar fofoca. E aí gera essa perturbação, sabe, organizacional. Que é uma pessoa falando da outra, sem a gente conseguir resolver a questão, porque são envolvidas pessoas que geralmente são as últimas, né, a saberem da fofoca, aquela história de mulher ou marido traído, é a última a saber. Então é importante a gente ter um pouco de maturidade para pensar exatamente o que a gente deve falar com os colegas de trabalho. Pensem sobre isso. Quantas vezes fofocas começaram porque você acabou de sair de uma conversa, às vezes com seu líder, às vezes com o RH, às vezes com o diretor da empresa, que seja, e já saiu contando tudo o que aconteceu. Aos 4 ventos. Muitas vezes fazendo críticas, muitas vezes não parando para pensar melhor sobre o que aconteceu lá e como você deve se comportar a partir daí. E às vezes o feedback foi até comportamental, né? Para te dizer o que você estava fazendo que não estava coerente com a cultura da empresa. Então, é algo que realmente a gente precisa pensar. Para a gente não jogar dentro da empresa um lixo emocional totalmente desnecessário. O rádio peão pode ser uma força poderosa dentro de uma organização e pode afetar a cultura da empresa. Então, se as pessoas usarem o rádio peão para falar das coisas boas que a empresa faz, né, do que a empresa tem colaborado na vida delas, na vida dos clientes, isso ajuda bastante a cultura da empresa. Isso ajuda bastante para as pessoas perceberem muitas vezes questões que para um colaborador não é muito bem percebido, para o outro é. Então a gente precisa usar essa força que existe dentro das organizações, né, de uma maneira exatamente poderosa, que seja bom para todo mundo, que não seja algo que vá separar as pessoas, sabe, segregar as pessoas. E outra coisa, por que as pessoas sempre, gente, sempre acreditam no que o outro está falando, sem parar para pensar melhor, sem parar para perceber? Por que a fofoca ela é tão rápida? Porque as pessoas não param para pensar se aquilo está fazendo sentido, elas simplesmente passam para frente. Parece que ela quer ser, você sabe aquela desgraça que aconteceu, aquela briga, aquela discussão, aquele mal entendido, aquela pessoa que gosta de ser a primeira a dar a notícia ruim. Como se ela fosse a pessoa, de repente, que tem mais informação na empresa. Será que é isso? Então a gente precisa ter no mínimo uma curiosidade natural de pensar sobre aquilo que aquela pessoa está falando. Será que você tem mesmo que passar isso para frente? É uma questão que a gente tem que começar a pensar, a ser menos impulsivo, ao invés de sair propagando coisas que você nem sabe se são verdades, para pensar melhor sobre isso. Os líderes podem usar o rádio peão para disseminar informações positivas sobre a empresa e a sua cultura, enquanto outros podem tentar minimizar o impacto do rádio peão, fornecendo informações precisas e transparentes para os funcionários. Bom, e aí a importância da empresa trabalhar com bastante clareza e transparência, né, as informações, para não ficar nada truncado, sabe, quando as pessoas não conseguem entender. E claro que isso é um trabalho que tem que ser feito aí com muitas mãos, né, a gestão, o RH, a liderança,
Às vezes não vai ser só colocar um texto no WhatsApp, vai precisar ter reunião, vai precisar, às vezes, reunião em grupo, às vezes reunião individual, às vezes uma palestra para esclarecer sobre aquele assunto, para ficar claro para todo mundo. Porque a verdade é que cada um interpreta de forma diferente o mesmo texto. Então a gente precisa trabalhar fortemente para tirar as dúvidas. E as pessoas devem, né, procurar as pessoas que estão trabalhando essa comunicação e perguntar as dúvidas que ficaram. Não adianta, por exemplo, se a fulana foi lá no grupo e postou, você perguntar para a cicrana. Vai na fulana, pergunta para fulana, fala: não entendi isso daqui, você pode me explicar melhor? É melhor assim do que sair falando: nossa, eu não entendi nada do que foi colocado lá no grupo. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? As coisas aqui na empresa só pioram. Tem gente que só consegue enxergar o copo meio vazio, ao invés de enxergar o copo meio cheio. E mesmo a gente sabendo disso, a gente cai no conto da fofoca. Então a gente precisa pensar bastante sobre isso, né? O quanto que nós estamos contribuindo de forma positiva ou negativa para o ambiente da empresa. Onde está a tua contribuição quando tem fofoca? Onde está a sua contribuição quando são questões que beneficiem mais pessoas, que beneficiem o grupo? No geral, rádio peão pode ser uma forma útil de se manter informado sobre o que está acontecendo na empresa, mas também pode ser prejudicial. Se as informações transmitidas forem imprecisas, forem negativas, forem mentirosas. Por isso é importante que os líderes trabalhem para manter linhas abertas de comunicação e fornecer informações claras e precisas para seus colaboradores. Então, se há uma dúvida, pergunta para quem postou ou para quem é o responsável da comunicação. Isso já vai evitar uma série de questões que podem ser divulgadas, né, faladas, antes de se entender melhor o que foi colocado, o que foi dito. Então, se há dúvidas, vá na fonte, pergunte para a fonte. Não fique perguntando para A, B ou C, se você não sabe se aquelas pessoas entenderam o comunicado, por exemplo. Isso já é uma forma madura da gente aprender a lidar com a nossa dúvida. Se há uma dúvida, vá perguntar para quem foi responsável pela postagem, para evitar exatamente esse eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Além de que a pessoa que postou vai cada vez ficar melhor na comunicação dela, porque ela vai conseguir entender que tem coisas que ela comunica que nem todo mundo consegue entender. Então, como fazer isso melhor? Se isso não chegar até ela não tem como melhorar essa comunicação dentro da empresa. Então, quando você vai e pergunta diretamente à pessoa que fez a comunicação, você com certeza está colaborando para que essa pessoa melhore cada vez mais essa comunicação que ela tem feito. Pensa sobre isso. E para fechar esse podcast, eu quero falar sobre as 3 peneiras de Sócrates. Deixa eu contar para vocês aqui. Um homem foi ao encontro de Sócrates, levando ao filósofo uma informação que julgava de seu interesse. Quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu. Espera um momento, disse Sócrates. Antes de contar-me, quero saber se fizeste passar essa informação pelas 3 peneiras. 3 peneiras? O que queres dizer? Vamos peneirar aqui o que quer me dizer. Devemos sempre usar as 3 peneiras. Se não as conheces, preste atenção. A primeira é a peneira da verdade. Tens certeza de que isso que queres dizer-me é verdade? Bem, foi o que ouvi outros contarem, não sei exatamente se é uma verdade. A segunda peneira é a da bondade. Com certeza deves ter passado a informação pela peneira da bondade, ou não? Envergonhado, o homem respondeu: devo confessar que não. A terceira peneira é da utilidade. Pensaste bem se é útil o que vieste falar a respeito do meu amigo? Na verdade, não. Então, disse-lhe o sábio: se o que queres contar-me não é verdadeiro, nem bom, nem útil, então é melhor que o guardes apenas para ti.
Moral dessa história: se as pessoas usassem desses critérios, seriam mais felizes e usariam seus esforços e talentos em outras atividades, antes de obedecer ao impulso de simplesmente passá-los adiante. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre a empresa onde você trabalha tem rádio peão, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar uma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com e nosso-ead.com.